Rio Preto e toda a região vive muito aborrecido. De um certo tempo pra cá, quantos golpes tem sofrido, quantos homens de valor a cidade tem perdido. Seus nomes ficou na história, gravado em nossa memória, e jamais será esquecido. Quantas perdas irreparáveis, quase que num tempo só. As derrotas foram tantas, falo apenas das maiores. Doutor Anísio Moreira, da vizinha Mirassol. Na selva de Mato Grosso, caiu na água num destroço, a morte não teve dó. Num desastre na Bolívia, Mirto Verde e seu cunhado, a bordo de um avião, fizeram um pouso forçado. Lá viveu 70 dias do mundo desamparado. Triste fim teve os dois homens, morreram de sede e fome, completamente isolados. O doutor Badi Bacite, ilustre batalhador, pela nossa Rio Preto, não poupava o seu labor. Lutava pelo progresso, com carinho e com amor. Mas por uma infeliz sorte, foi tragado pela morte, aumentando a nossa dor. Meus prezados 20 amigos, isto tudo não foi só. A morte também levou doutor Alberto Andaló. Das derrotas Rio Pretense, foi uma das mais pior. Ex-prefeito e deputado lutavam desesperado por um Rio Preto melhor. Rio Preto também perdeu o Coutinho Cavalcante, morreu o doutor Jafé, outra figura importante. Nas águas do Rio Turvo, 59 estudantes. Meu Deus, tenha piedade, defenda a nossa cidade e também seus habitantes. Olá, começa agora pela TV Câmara mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Bom, e como você acompanhou aí na abertura, abrimos o programa de hoje com a música Rio Preto de Luto, do Tião Carreiro e Pardinho, né? Isso. E que já dá uma dica do tema do nosso programa de hoje. Vamos falar de alguma das principais tragédias que se abateram sobre Rio Preto ao longo dos últimos 50 anos, né, Fernando? E principalmente pensar que Rio Preto vai para o Brasil inteiro, né, através de uma maior dupla do sertanejo do Brasil, Tião Carreiro e Pardinho, né? Pra gente foi muito bom, mas não é bom contar essas tragédias, né? Porque a gente já fez programas falando sobre tragédia, a gente falava sempre das enchentes, que mais da problema dos estudantes do Turvo, fizemos um especial sobre... Isso, fazemos um especial. Mas tem outras coisas, bastante coisa também que mexeu aí com o Rio Preto, né? Por exemplo, a gente nunca falou sobre a morte do Milton Terra Verde. Eu volto a esclarecer para o pessoal em casa que é bacana. Rio Preto vinha aquela coisa, né? Como tinha comemorado em 1944 o cinquentenário da fundação do município, da criação do município, da que foi a emancipação, né? Foi 1944. Quando entra na década de 50, entra naquela década de 50, assim, um Rio Preto bonito, né? O Andaló, que entrou o Filadélfio primeiro, né? O Filadélfio fez uma bela gestão, aí entra o Andaló, revoluciona também, né? Aí nisso, do Andaló, o América sobe para a primeira divisão do especial, né? Fica jogando com os maiores, Pelé vindo jogar aqui. Quer dizer, o fute da Bernardino, era linda a cidade. Anos de ouro, né? Anos de ouro, os concursos de fanfarras, né, que tinham, tal, de ouro. Aí tem a primeira grande tragédia que contar, né, que é delas, que o Andaló morre. O prefeito Andaló morre no cargo, tal, né, em 59, 2 de novembro de 59. finados,
Ele morre em 59 e é uma primeira grande tragédia. Depois, logo depois vem a morte do Badi também, né? Deputado Badi Bacite, que morre no outro ano, em 60. Depois tem também a dos estudantes, né? Em 60 também, 60 também, né? Em agosto de 60. Quer dizer, tudo assim, uma sequência. E o Milton fecha com o do Milton Terra Verde, que é um filho de um grande rio-pretense, né? Que saiu daqui no avião. Aí tem a historinha, né? Já contou para vocês em casa. Eles saíram, ele e o cunhado, no avião e foram até a Bolívia, né? Acho que um cavaleiro, não sei, parece que comprar um motor, a gente não... Tem um livro, né, que é do seu Milton Dias, que é o Diário da Morte, que é o que esclarece bem direitinho, e eles caíram numa clareira, né, o avião acabou, acho que a gasolina, eles caíram numa clareira, ficaram por dias lá e ficaram escrevendo, né, no mapa, o diário deles, até o cunhado morreu primeiro, parece, depois o Milton morreu depois, e por anos, como eu me lembro disso, gente, nossa, a gente ia para na Finados, e todo mundo colocava copos de água em cima do túmulo do... Porque eles morreram de sede, né? De sede, morreram de sede. Diz até que beberam gasolina. Exatamente. E morreram de sede. Então todo mundo levava e colocava copo. Hoje dá dengue, né? Hoje não pode, que dá dengue, já imagina. Ficava dias lá, copos com água. Às vezes até ficava meses, a prefeitura mudava. Mas Finados a gente não lembra muito bem que era... Aliás, Finados, nossa, você subia a Avenida da Saudade, todo mundo vendendo velas, aquelas coisas vendendo flores. Era desde o Automóvel Clube até lá em cima da Avenida da Saudade. As coisas estão mudando, né, para pior. A morte do Milton é agosto de 60. De 60. Então aí que nós vamos mostrar, acho que é o primeiro vídeo que a gente vai mostrar. É o primeiro documentário que a gente vai ver. Tem um documentário, eu pesquei aí com um pessoal que eu recebi do pessoal, e não é um documentário, é mais um relato. Tem um avião, fizeram um memorial, tem um avião lá mostrando, e conta um pedacinho de cada coisa, né, dessa tragédia de Rio Preto, que foi logo depois da sequência, que fechou essa sequência de tragédia. A gente até ia falar essa do Badi, a gente não tem muita coisa. Inclusive não tem nem a filmagem do velório do Badi. Do Andaloc tem muita coisa, do Badi não tem. Quando o Lotfi teve aqui, o Jorge Bacite, filho do Lotfi, sobrinho do Badi, a gente falou bastante disso, até lá no arquivo recuperamos os jornais da época. Exatamente. Jorge que voltou para Miami agora, que é uma pena, né? Estava fazendo belos trabalhos em Rio Preto, Jorge Bacite, agora voltou para Miami. Vamos ver então os documentários, para a gente começar um programa sobre tragédias, que também a cidade teve várias, né? Então vamos conferir Diário da Morte, sobre a morte aí do Milton Terra Verde, seu cunhado. Você que não conhece a história, vai ficar sabendo agora. Esse que é inclusive o diário todo ano, o ano da morte dele faz. Sim. Colega Marival Correia uma vez fez Walter do Vale fez na Folha de Rio Preto em passo a passo. Uma grande reportagem. Fez passo a passo, mais de 10 anos, muito legal. Vamos conferir então, a gente volta na sequência. Em 1971, quando eu tinha 13 anos de idade, eu li um livro que tinha como título O Diário da Morte, de Milton Terra Verde, a tragédia do Cessna 140. E o que eu li desse livro nunca mais saiu da minha mente. E sempre, vez ou outra, desde 1971, eu comento com alguém a respeito desse livro, que conta a real história do sofrimento indescritível de duas pessoas em uma clareira na selva da Bolívia em 1960. Milton Terra Verde e seu cunhado, Antônio Augusto Gonçalves, partiram de São José do Rio Preto com destino a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em um avião Cessna modelo 140, com 150 mil cruzeiros em uma mala, dinheiro da época, para comprar motores de avião para táxi aéreo, investimento que iria ser feito em Brasília, capital federal, que estava em fase terminal. Milton e Augusto decolaram de Rio Preto, com uma breve escala em Corumbá, Mato Grosso, e dali partiram para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A viagem começou bem. Havia, naquele momento, alegria, juventude, saúde e dinheiro. A viagem ia bem até que, em determinado momento, houve uma pane seca e desvio de rota. E Milton comenta com Augusto: temos 20 litros de gasolina e só 5 minutos de voo. Precisamos aterrissar, e só tem mato lá embaixo, e mato ruim. Nisto avistaram uma clareira na selva, e Augusto diz: vamos aterrissar lá, depois a gente pensa o que vai fazer. E Milton, piloto experiente, conseguiu pousar o avião sem causar dano. Por enquanto tudo bem, disse Milton a Augusto, que sempre confiou nas habilidades de Milton.
Examinaram o terreno e a mata fechada em volta. Muitos cipós com espinhos e capim alto. Era o dia 29 de agosto de 1960. Pousaram naquela clareira às 17 horas e 15 minutos daquele dia. E assim Milton começa a escrever atrás de um mapa desde o primeiro dia da aterrissagem forçada naquela clareira. Depois do reconhecimento do terreno, foram dormir dentro do avião, sentindo assim muito desconforto. No dia seguinte tentaram decolar, mas o capim alto segurou o avião. E analisaram a situação, pois não tinham nenhum canivete, nem faca ou ferramenta, nem água e nem comida, somente uma pequena garrafa de guaraná com um sanduíche, que logo consumiram devido ao forte calor que fazia durante o dia na clareira. E Milton comentava com Augusto que o resgate viria logo, assim que soubessem que eles não haviam chegado em Santa Cruz de la Sierra. E esse pensamento trouxe esperanças aos dois jovens naquele fim de mundo. Mas passa o primeiro dia e depois o segundo dia e nada de resgate. Os dois já sentiam muita sede. E Milton então resolve decolar com o avião vazio, só ele, e consegue, com 20 litros de gasolina no tanque. Subiu e foi em frente, mas ele não via nada, só um mato fechado. A selva era enorme, 900 quilômetros quadrados de mato. E então voltou à clareira, aterrissou, seu semblante era desanimador à vista de Augusto. E Milton disse que ele só via mato muito fechado. Nem conseguiu avistar certa vargem que havia visto no começo da pane seca. E Milton começou a escrever atrás de um mapa que havia no avião, e ele escreve a situação dos dois, que já sentiam muita sede. Não sentiam fome, mas a sede era desesperadora. Os dois resolvem então entrar no mato à procura de água. Conseguiram andar uns 200 metros sem nada encontrar. O mato era muito fechado, contendo espinhos. Retornaram para o avião, muito cansados e sedentos. Mais um dia, mais uma noite e nada de resgate. Para aliviar a sede, começaram a molhar a boca com água velva, uma loção perfumada, e também mascavam folha de uma planta que parecia um abacaxi. Era amarga e Milton engoliu um pouco da seiva para ver se não ia fazer mal. A sede era atormentadora. Rezavam muito, pediam chuva ou resgate a Deus. Rezavam um terço ou rosário, às 6 horas da manhã e às 6 da tarde. E Milton anotava em seu diário as ocorrências e afazeres do dia. Fomos dormir, mais uma vez com muita sede. Já fazem 7 dias que estamos aqui, sem comer ou beber nada. Não sentimos fome, mas a sede é terrível. Sonhamos com água, em delírio a noite toda. Augusto já comentava: eu não aguento mais. Mais um dia se passou, muito calor, cansaço, mas com esperança de que o resgate viria logo. Mas não veio e chegou o 9º dia de desespero. Milton notou o rosto transfigurado de Augusto, andando de um lado para o outro com a boca aberta, balbuciando água, e viu quando ele foi em direção do avião, destapou o tanque de gasolina e bebeu uma garrafa de gasolina como se fosse água. E Milton ficou estarrecido, estava igualmente sedento e fraco para poder fazer alguma coisa. 9 dias sem beber água e sem comer, e às 22 horas daquele dia, ele viu Augusto morrer e comentou, escrevendo no mapa: Augusto desesperou-se e bebeu gasolina. Estava delirando muito. Depois continuou: hoje Augusto faleceu. Meu cunhado deixou-me só. Meu Deus, que desespero. Mais 2 dias se passaram. A sede vassaladora continuava. Calor forte de dia, frio à noite. Até que no 11º dia, o céu ficou negro com pesadas nuvens. À noite choveu, escreveu Milton. Deu para beber água. Às 11 horas ele escreve: a chuva está parando. Bebi bastante água e guardei um pouco. Se Augusto tivesse resistido,
talvez estaria vivo. Nesse inteirinho, a família Verde fazia esforços desesperados para encontrar Milton e Augusto. Buscaram ajuda até da Força Aérea da Bolívia. Alguns parentes políticos empenharam-se em ajudar o máximo possível. E Walter Dias, advogado e primo de Milton, não media esforços para ajudar nas buscas. Mas os dias passavam e eles não eram localizados. Enquanto isso, Milton sofria horrores com sede à espera de mais chuva ou resgate. Convivia diariamente com a decomposição do corpo morto de Augusto. E Milton ia registrando tudo no seu diário. Ele escrevia: hoje acabou a água. Vai começar o martírio da sede. E sofrendo muita solidão, com saudade da família, esposa e pais. Embora tenha várias vezes apanhado a água da chuva, ter comido um pequeno jabuti e alguns pássaros, todos crus, isso tudo em pequena quantidade, ele definhou bastante, ficou muito fraco. Mesmo assim, escreveu uma carta à esposa se despedindo, também de todos, que sentia total desânimo e já sem esperança de ser achado com vida. Padeceu 70 dias nessa clareira. E no último dia escreveu: hoje fazem 70 dias que sofro aqui. Lutei, resisti, sofri muito, mas acho que ao fim minhas forças se acabaram, minha pele está roxa. Acho que é o fim. 30 dias depois, eles foram localizados na clareira. Walter Dias foi o primeiro a colocar os pés no local da tragédia. Milton estava morto dentro do avião. Augusto embaixo da asa com uma mala, embaixo da cabeça. Depois os corpos foram levados para Rio Preto, debaixo de muita comoção pelo fato de todos ficarem sabendo de tudo o que aconteceu. Foram sepultados no cemitério de Vila Ercília. E o diário de Milton foi lido para a família uma semana depois, causando assim, sem dúvida, muita comoção. Depois Walter Dias fez arranjos com a editora e publicou o livro O Diário da Morte, com edições esgotadas. E eu li esse diário, marcou-me sentimentalmente muito. E para minha grande surpresa, fiquei sabendo que o avião havia sido resgatado no ano 2000 com o consentimento da família Verde. E está exposto para visita no Museu da TAM, em São Carlos, São Paulo, cidade onde eu resido. Eu já fui lá várias vezes. Tudo lá dentro é muito glamouroso, com todos aqueles aviões em exposição, mas a minha atenção está sempre voltada para o local e que está em exposição o avião Cessna 140 de Milton Terra Verde, em cima de um palco, imitando a clareira da morte, com a fauna toda tomando conta do avião por baixo e por cima das asas. Montaram assim como foi resgatado no ano 2000. E estar diante desse cenário, observando o avião, a foto gigantesca de Milton ao lado, bem como o diário reproduzido em um mural ao lado, junto com a reportagem da época, é realmente incrível. E eu ali, diante de algo que conheci há mais de 40 anos atrás. Ok, gente, estamos de volta e conferimos então esse documentário, não é bem um documentário, uma reportagem, um relato do que ocorreu nessa tragédia aí do Milton Terra Verde e o seu cunhado. A história oficial é que eles foram mesmo comprar um motor, mas tem algumas conversas aí que eles teriam ido fazer outra coisa na Bolívia, né? Essas histórias a gente não sabe, né? Não tem como falar. Não, né? eu nasci em 61. Eu nasci em 61, quer dizer, um ano já tinha acontecido. Mas me lembro de criança, assim, né? Como eu falei, essa imagem dos copos, né? Eu mesmo, a gente esperava no ano para levar um copo d'água lá. Olha só como é que era a mente, né, Du? Porque morrer de sede não deve ser fácil. Não deve ser, morrer de sede não é fácil, não, de jeito, não deve ser fácil. Morrer Qualquer morte, a gente sim, imagina de sede. Bom, vamos avançar, a gente vai falar daqui a pouquinho da tragédia do Turvo, né? A gente fez um programa especial, tempo atrás, inclusive com Molina, que organizou a construção da capela ali no muito Turvo, bacana, né? isso aí, viu? Isso aí é bacana mesmo, porque precisa ser lembrado. Até nós passamos também num documentário, a gente viu lá, foi na gestão, se não me engano, do Filadélfio, né? Ou do Andaló, ou do Adail. A inauguração do monumento foi feita uma praça, a praça está lá ainda.
Hoje foi feita outra praça até, né? Em frente ao Bombeiro. CPI-5 ali. Em frente ao CPI-5 tem a praça ali, mas foi feita uma outra praça também, ali perto do cemitério, no linhão ali você sai o cemitério, como é que chama ali? Jardim da Paz. Jardim da Paz, subindo, não fizeram uma praça ali? E implantaram uma árvore para cada estudante. Para cada estudante. Na praça do Vivendas ali, No né? Vivendas, foi feito ali, então, quer dizer que tem duas agora. Então tem duas praças falando sobre essa coisa da morte do Turvo. A gente não ia nem colocar, eu não ia nem colocar nos programas coisa do Turvo, mas aí como teve Tião Carreiro, né, para a gente ver como é que é a coisa, como é que as tragédias foram tão, né, tão marcantes né? na vida do Rio Pretense. Vieira e Vieirinha, que era a maior dupla de catira do Brasil. Né? Vieira, que nós tivemos, nossa, que orgulho de ter falar que o Vieira veio aqui morrer em Rio Preto, veio morar os últimos 20 anos da vida dele aqui, montou uma loja, a gente já falou sobre isso. O seu Vieira foi um homem que deixou uma saudade na cidade, uma saudade que é demais. Todo mundo amava esse homem. Os filhos dele são meus amigos, grandes amigos hoje, e né, a mulher dele. E eu acho o seguinte, quando está falando de tragédia, eu nunca coloquei nem em programa, nem no Rio Preto em Foco, que eu fazia no Canal 16, TV da Cidade, nem aqui a gente nunca colocou esse clipe, que é do Vieira e Vieirinha, falando sobre a morte do Turvo. Eles pararam para fazer uma música sobre isso. A tragédia no Turvo. Tragédia no Turvo. A música, se não me engano, é do Joaquim Moreira. Aquele também que morreu pretense, que morreu recentemente, morreu com 90 e tantos anos. A música, acho que do Joaquim Moreira, gravada por Vieira e Vieirinha. Que bacana, né? Uma homenagem a uma tragédia de Rio Preto, que o Brasil inteiro se foi para discos de Vieira e Vieirinha, né? Assim como foi também o do Tião Carreiro e Pardinho. E essa exclusiva para o acidente do Turvo, porque a do Tião Carreiro fala de várias tragédias ali. Ela licita o Andaló, ela licita o do Badi, ela licita dos estudantes, ela licita vários, mas essa aí não, essa foi feita específica, tal, estudante. Aí foi feito depois, na época, eu não sei quem que fez o vídeo, do vídeo fui pegar até santinho tem dos meninos. Tem vários santinhos, tal, o santinho que eu digo, né, quando a gente fala santinho é o papelzinho com a foto. O papelzinho com a foto, né, pós-morte, né, que ele faz, né? Que é sempre, aliás, sempre as mesmas coisas escritas, né? Precisa fazer uma coisa mais didática, mais alegre, né? Então, tem muitas fotos, né? Tem, acho que, se não me engano também, tem alguns documentos, jornais, né, de época. Então é bacana a gente ver isso aí. Eu estou ávido para botar, porque é mais um documento que a gente vai deixar dentro do nosso arquivo, né? Dentro do nosso programa, para mostrar que tragédia também é história e precisa ser lembrada, né? Precisa ser lembrado. Inclusive, um dos mortos, filho da dona Mafalda, que a gente sempre cita ela Nafá, aqui. né? Do Valdemiro Nafá, né? Filho da dona Mafalda, Múcio Nafá e o... Bom, muitos, né? Tem... E, inclusive, quando nós fizemos, uma pessoa me parou no Mercadão para falar, você falou um negócio lá, que bobagem você falou, isso interferiu nos nascimentos da cidade. Eu falei, sim, porque quando a Rio Preto era pequeno, como morreram 59 jovens, né? Não, 60 em 50... Não, morreram em 60, morreram em 59. 59. Eram 59, é isso que a gente tem que lembrar. 59 que morreram, são 59 pais que deixaram de... Se cada um fizer um filho, quer dizer, na época... Isso numa época que o Preto tinha o quê? 30 mil, 40 mil habitantes? Por aí. Então, quer dizer, muitas mulheres ficaram solteiras. Nossa, interferiu mesmo, a cidade era pequena. E gente aí da sociedade. Muita gente da sociedade. Só o pessoal do raio, como se diz, né? Bom, vamos conferir então A Tragédia no Turvo, esse clipe da música Vieira e Vieirinha. A gente volta na sequência. No dia que fez 6 anos que chorou nossa nação, pela morte do Getúlio com as suas próprias mãos. Na cidade de Rio Preto, a capital do sertão, para o povo rio-pretense da cidade e região. Dentro de poucos minutos veio uma onda de luto, de tristeza e de paixão. Para homenagem a Barreto e a grande festa do peão, 63 estudantes excluídos em seleção. Para a sede de energia
entra em competição, em disputa de um basquete, voleibol e natação. Mas a sorte traiçoeira no Rio Turvo fez trincheira para matar a traição. O carro que conduzia e aquele rio criminoso transformou em desespero uma jornada de gozo. Deixou o povo muito triste, até o mundo desgostoso, com a sorte traiçoeira e o destino caprichoso. Caiu na água de uma vez por todos 63, só 4 foi vitorioso. Foi um dia muito triste quando a notícia correu. Coração de muitos pais, veja quanto que doeu em saber que entre os moços que lá no Rio pereceu, entre eles existia também um dos filhos seus. Muitas mães se desmaiou, uma delas não aguentou, com o choque faleceu. Do Rio Turvo pra Rio Preto, com tristeza em quantidade, transportar os infeliz que morreu na flor da idade. 59 caixão, mais ou menos às 6 da tarde, seguiram pro cemitério, deixando tanta saudade. Foram morar reunidos no Campo Santo florido daquela linda cidade. Bom, gente, estamos de volta, acompanhamos aí, é triste ver isso, mas como disse o Fernando, a gente tem que falar, faz parte da nossa história, é com certeza a maior tragédia da história de Rio Preto, acho que não tem nada, essa não tem igual. Nenhum paralelo aí, né? Não. Mas é emocionante, é muito bacana a música, as fotos, enfim, todos os documentários. Bom, a gente está caminhando para o final desse documento Rio Preto e vamos falar de uma tragédia, não sei se dá para dizer uma tragédia, mas é um fato marcante da cidade, né, que foi em 1997, né, se eu não me engano, a queda das torres, né, Fernando? A queda de uma torre, né, depois foi a implosão das... E muita gente filmou, porque todo mundo foi lá para baixo, né? Quem tinha uma câmera na mão foi lá para baixo e foi ver. E tem histórias, né? Tá o Toninho Cury lá, o Toninho Cury dormiu lá, fazendo com ele, está nesse documentário. Eu fui buscando e pedindo para as pessoas que entendem. Isso aí aconteceu assim. A pessoa foi no arquivo público, lá municipal, e chega lá, tem imagem sobre as torres. Aí não tem alguma coisa, procura na internet. Aí, de repente, falo com o Toninho, falo com o outro. Juntou, deu 24 minutos de imagem. Quer dizer, a gente conseguiu resgatar a imagem. Hoje tem, então, avisar para as pessoas em casa, quem quiser saber mais sobre essa tragédia também, tem esse vasto arquivo. No arquivo, que é muito bacana. A gente mostra desde assim, contando quando caiu a primeira, até depois preparando para a implosão, as pessoas ali embaixo, como é que foi o impacto, como não foi. Então, por isso que é bem grande, mas é porque é necessário, são duas partes, né? A primeira da queda e depois também... e tem também as explicações de engenheiros, tem ali os engenheiros da prefeitura, tem o Milton Assis, mais novinho, falando ali, tem várias pessoas falando, né? Pois é, e esse é um assunto que até hoje rende discussão aí, o doutor Liberato, que era o prefeito na época, ele fala uma coisa, ele diz que o doutor Júlio Cuginotti
agiu errado aí, Sim, enfim, é sim. uma história nebulosa que a gente podia, inclusive, um dia trazer o Dr. Liberato aqui para falar disso e da gestão dele também. Ele conta o fato, isso aí que eu preciso contar no ar, né? Porque ele autoriza a falar isso, então isso é muito bacana, né? Porque acontece o seguinte, o prédio caiu às 4h30, se não me engano, 4h10 da madrugada, acho que de um sábado para domingo, se não me engano. E não morreu ninguém, né? Bom não morreu ninguém. Isso que, por sorte, aí deu tempo de evacuar o prédio. Tinha pouca gente morando ainda, tal, que começaram os barulhos, as pessoas saíram correndo, do povo ali, o pessoal, madrugada. Aí é o seguinte, né? Então, não é história, porque o próprio caboclo ele fala que é verdade. Ele chegou de uma festa, abriu a cortina, ele morava em frente, no Paris Romario, Piazza de Fiore, ele abriu e disse que viu o prédio cair. Caiu. Ele passou a mão no telefone, ligou para o chefe de gabinete, 4h15, falou, olha, caiu um prédio na minha frente. Aí disse que o chefe do gabinete falou, pô, bebeu de novo, prefeito? Prefeito, vai dormir, descansa amanhã. Aí. Poxa vida, né? Falou, caiu um prédio mesmo. E o caboclo disse que viu. Bom, só para você ter uma ideia da repercussão disso, na época eu trabalhava no Correio Popular em Campinas, o Correio deslocou uma equipe para vir a Rio Preto fazer a reportagem, acompanhar, fotógrafo, inclusive o Nelson Quinalha. Sim, o Quinalha, meu professor. Sem dúvida. E lembrar bem, né, que, antes de tudo, o prédio ali era Móveis Parisi, que era do Carlinhos Parisi, que foi diretor do Arquivo Público, era a loja do pai dele ali. Ex-vereador, né? Ex-vereador e tal, ex-presidente do Monte Livre, figura carimbada e conhecida em Rio Preto, né? Eles, então, aí fizeram. Até hoje está o embrólio. Pois é. Eles perderam também o imóvel embaixo, né? Eu me lembro, sim, com pessoas que falaram, porque... E tem a história, que a gente não sabe, parece que foi feito 2 andares a mais, não foi. Parece que ele ia ficar com uma sala embaixo, em troca de apartamentos, né? Isso, tinha, né? Foi feito, me lembro. Perdeu tudo ali, Perdeu tudo. E é uma tragédia que, nossa, gente, imagina, a hora que a gente vê aquilo caindo, até eu coloquei isso na Sinfonia Rio Pretense, a gente colocou as torres, porque... É uma tragédia que ficou. Veio logo depois do negócio da catedral. A gente, na Sinfonia botou a queda da catedral, né, derrubada da catedral, e fez um paralelo com isso, que as torres também deu. Tragédia. Bom, tragédia. E tem demandas judiciais aí, os engenheiros foram absolvidos, os engenheiros é o Nicanor Batista Júnior, o Rui Jorge, e o terceiro eu não vou me lembrar, foram absolvidos no STJ de responsabilidade. A prefeitura entrou com uma ação cobrando os moradores pela limpeza da área, essa ação ainda tramita, e os moradores entraram com ação contra a construtora, que também não tem um desfecho. Fernando, é isso, né? Vamos conferir? É isso. Vamos conferir. Só para fechar, me lembro que tinha o posto do Zé Luiz Conte, que ali ainda tem, que é lá do J. Conte, ali tinha o posto ali. E eu, cliente no escritório nossa contabilidade e tal, falando que a coisa não foi só no dia. Eles ficaram 60, 70 dias sem trabalhar, interditado, todas as lojas ali. Foi terrível o Rio Preto. Quase quebrou o pessoal, os comércio ali, tudo. Bom, imagina limpar os escombros daquilo ali, é terrível, né? Mas é bacana a gente ver, principalmente o seguinte, só para a gente fechar dizendo, isso aí para a gente gosta de colocar também no ar, porque é uma homenagem também aos profissionais de imagem, né? De imagem, os profissionais de áudio, da televisão, porque é a história. Eles que contam a nossa história. Então é bacana, vocês vão ver os nomes aí, são colegas da gente aí, tem gente que está nativa ainda, gente que não está mais. Quantos anos já faz? Olha. Então tem gente que já não está trabalhando. 20 anos já, né? 97. Tudo que é fotógrafo. Então, uma homenagem aos nossos profissionais aí que trabalham por trás das câmeras aí, mostrando uma tragédia, mas importante e que não aconteça outras, né? Foi Jornal Nacional, né? Isso aqui passou no Jornal Nacional. Tá certo, Fernando. Valeu. Lembrando, você que tem na sua casa aí imagens antigas, como essa das torres, alguma VHS, rolinho de filme que a gente sempre fala aqui, entre em contato com a gente, nosso e-mail está aí embaixo. Vamos fazer um programa com o seu material, dar voz a você aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, todos os nossos Documento Rio Preto estão no YouTube, estamos aí com mais de 70 programas já, beleza, né? Quase chegando aos 100 programas, aí vai ter uma edição especial aqui no 100º Documento Rio Preto. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, um grande abraço e até a próxima. Bom dia. Um condomínio de luxo que virou pó. O fim de um sonho para uns e de um pesadelo para outros. No Globo Comunidade de hoje, você vai rever a história das Torres Portugal, Espanha e Itália de Rio Preto. Uma novela que durou mais de 6 meses e que resultou na implosão de 2 prédios. A história começa na madrugada de 16 de outubro de 1997. O edifício Itália, com 70 metros de altura, apresenta problemas e desaba às 6h20 da manhã.
Veja a reportagem que foi ao ar naquele dia no SPTV Primeira Edição. Às 2h30 da madrugada, os moradores começaram a ouvir estouros nas vidraças e abalos na estrutura do prédio. O zelador de um prédio vizinho chamou os bombeiros e avisou os moradores. Um homem queria pular o muro e tentar salvar as pessoas. Às 5h15 da manhã, o edifício Itália desabou. Eu olhei para trás, o prédio já estava caindo, só deu tempo de acelerar o carro e gritando, cadê minha mulher, né? O advogado e pecuarista João Pessoa foi o último a deixar o prédio e ficou muito abalado. Eu vi uma cena, um prédio caindo na minha frente, com as crianças carregando praticamente no colo. É difícil. Nos 3 prédios do condomínio, os edifícios Itália, Portugal e Espanha, moravam 12 famílias. 4 delas no prédio Itália, o que caiu. Os bombeiros agiram rápido e tiveram menos de meia hora para retirar os últimos moradores do prédio. O pessoal estava dormindo, então tivemos que fazer barulho, muito barulho, para o pessoal acordar e ver o que estava ocorrendo lá fora. Os vidros estavam rachando do prédio, a estrutura já estava abalada, então houve tempo de 20 minutos para retirar o pessoal. Havia ainda pessoas embaixo de onde o prédio está agora, que só não morreram porque saíram correndo no momento. Os bombeiros também retiraram cerca de 200 moradores de casas e prédios que ficavam ao lado. Na queda, o edifício destruiu mais 2 casas, parte de um posto de gasolina e ainda tocou em um outro prédio, que ficou com a estrutura abalada. Muita gente saiu só com a roupa do corpo e hoje ainda muitos moradores assustados e com medo voltaram para pegar outros objetos. Barulhão, parecia fumaça, tudo saindo correndo, voltei agora a pegar as coisas. Vocês estão pegaram o que deu aí? O que deu. De medo? Eu nem tive tempo de pensar o que deu para pegar. Vocês moram aqui no prédio ao lado? Do lado. E eu não quero voltar aqui não, por mim... Você muda? Eu mudo. O prédio que desabou era igual a estes 2 outros. Tinha 17 andares e 60 metros de altura. Era um apartamento por andar com cerca de 300 metros quadrados e de alto padrão. Cada um custava cerca de R$200 mil. Debaixo das torres de apartamentos ficavam 3 lojas comerciais. Uma delas, a que ficou destruída, estava vazia. Os bombeiros e a polícia militar interditaram uma área com um raio de 150 metros. A energia elétrica e o abastecimento de água foram cortados. O trânsito foi desviado para ruas vizinhas, mas centenas de curiosos passaram o dia no local vendo os escombros. Quase que por milagre, ninguém saiu ferido. Mas depois do susto, poucos podiam ou queriam voltar para casa. E os vizinhos da Torre Itália começaram a viver um drama. Este advogado pensou em tudo, fez o acabamento e se preparava para entrar na nova casa em dezembro. Mas o destino mudou seus planos. Pesadelo, né? Não dá para imaginar pesadelo porque a gente acha que está sonhando, que não aconteceu. Não conseguiu chegar à realidade ainda, né? 36 horas depois do desabamento, este rapaz continua com a roupa do corpo. Vive um drama que prefere esquecer. A dona da loja, que funcionava na parte de baixo do prédio que caiu, teve mais sorte. Conseguiu preservar parte do patrimônio. Os bombeiros e a Defesa Civil montaram um esquema para permitir que os moradores dos prédios e das casas vizinhas pudessem retirar o que fosse possível. Com senhas nas mãos, eles tiveram apenas 10 minutos para retirar documentos e objetos pessoais. Qual foi a prioridade para o senhor? Roupa. Só roupa. Só isso? Só. O resto a gente arruma. Depois disso, o que você pensa em fazer? Ai, não sei. Vou esperar, né, pra ver o que acontece, pra ver se dá pra pegar as mudanças. Se não der, paciência. Fazer o quê, né? Deixa aí. E seja o que Deus quiser, né? Aos poucos, os moradores foram se juntando do outro lado da rua com malas e sacos plásticos e com a incerteza se um dia vão poder voltar para casa. Alegria em meio à tragédia. No desespero da fuga, muitos moradores saíram com a roupa do corpo. Não houve tempo para salvar nada, mas a queda do Itália não destruiu tudo o que havia embaixo. No mesmo dia, os bombeiros entraram nos escombros à procura de algo que se mexesse. Eles não encontraram gente, mas o que acharam fez muita gente feliz. A pedido dos moradores, os bombeiros voltaram às casas e apartamentos abandonados. Este policial conseguiu resgatar o que a dona de uma das casas tinha de mais valioso, seus bichos de estimação. O papagaio ficou protegido pela gaiola. Assustada, a cachorrinha Shayla teve que ser carregada no colo.
A festa ficou por conta de Fufi, que assim que foi solto, ficou feliz ao encontrar a moradora Anne Fernandes da Silva. Estão assustados, muito assustados, e demorou para tirar, né, porque não tinha como entrar. Outro sobrevivente surgiu do meio dos escombros nas mãos deste bombeiro. Ansioso, Roberto Fermini também esperava atrás do cordão de isolamento. E apesar do risco iminente do desabamento do prédio em que morava, o passarinho, apelidado de Tonico, era a maior preocupação do comerciante. A única coisa que eu queria tirar de dentro era isso aqui. Mais de 10 anos que nos acompanha, isso aqui é tudo para nós. Os móveis, tudo que ficou dentro da sua casa... Tem muito valor para nós, mas isso aqui é demais. Só quem tem sabe o valor que dá. Às 2h30 da madrugada, a maioria dos habitantes de Rio Preto dormia. Mas um homem, acostumado a trabalhar no silêncio da noite, ficou preocupado quando ouviu estranhos barulhos. Ele resolveu checar e se assustou quando percebeu que os barulhos vinham do prédio em que ele trabalhava. O zelador do condomínio Portugal, Espanha e Itália foi o primeiro a buscar socorro. Graças a ele e ao trabalho dos bombeiros, houve tempo para abandonar casas e prédios antes que o Itália desabasse. O que aconteceu na madrugada de quinta-feira? Então, o que aconteceu na quinta-feira foi que eu vi um estralo diferente na garagem e eu subi a rampa correndo para dar uma olhada se é problema de algum carro. Tem 2 garagens aí, né? O menos 2 e o menos 1, né? E fui lá e acabou a força e aí desci correndo pegar o farolete. A hora que eu subi de novo, aí eu notei que deu um estralo mais forte. Aí eu bati o farolete na porta de entrada do edifício Itália e eu vi que tinha um trinco, ele estava começando a soltar um trinquinho. Um trinco e depois foi abrindo. Aí eu subi no 3, que é o presidente do condomínio, chamei ele, inclusive ele desceu correndo, ele que subiu na torre Itália, avisava do 13º, do 7º, do 6º. Aí o bombeiro tinha um junto comigo. Aí ele pegou e falou assim, sobe nas outras torres, vai que eu vou avisar a turma daqui, você sobe na torre do Espanha e do Portugal. Aí deu tempo de tirar todo mundo. No próximo bloco, você vai rever a briga na justiça pela implosão das torres Portugal e Espanha, os laudos dos peritos, a decisão do juiz Júlio César Cuginotti, a denúncia de um dos engenheiros que ajudou a construir os prédios, em instantes. Depois, os vizinhos puderam finalmente voltar para casa, mas a alegria durou pouco. Em 24 de março, a justiça mandou esvaziar a área de novo. Uma suspeita de graves problemas na estrutura da Torre Espanha obrigou a saída, e a revolta foi grande. A revolta toma conta dos moradores que continuam na área interditada. A maioria permanece nas casas que ficam a menos de 80 metros das Torres Espanha e Portugal. Eles se recusam a sair, mesmo depois de terem recebido a notificação de uma oficial de justiça hoje cedo. Os moradores receberam a notícia com lágrimas, indignação e desespero. O motivo para continuarem na área de risco é um só. Não tenho lugar para ir, não tenho condições de pagar um aluguel, nada. E não vou sair, vou ficar aqui. Ou derruba esse prédio ou conserta esse prédio rápido. Porque a gente está sofrendo uma coisa que nós não temos nada com isso. Nós somos vítimas. Neste prédio, os moradores parecem estar levando uma vida normal, como se o perigo não estivesse tão próximo. Ninguém tem condições de novamente sair de suas casas, ficar de del em del para lá para cá, né? Ninguém está tendo condição de ir. Perigosa mesmo é a situação deste posto de gasolina, que fica ao lado da Torre Espanha. Nos tanques estão 20 mil litros de combustível. O dono diz que a responsabilidade é da companhia que fornece o produto para o posto. A justiça já pediu a retirada do combustível, mas até agora a empresa não se manifestou. Técnicos do IPT fizeram novas medições hoje pela manhã na estrutura da Torre Espanha. Aparelhos de alta sensibilidade foram colocados em pontos estratégicos do prédio. Eles constataram que houve uma pequena variação na inclinação do edifício. O engenheiro Walter Frederico, que projetou a fundação dos prédios, fez uma grave denúncia. Ele e uma equipe de engenheiros trabalharam por 5 meses nas Torres Portugal e Espanha e constataram erros na construção. Restaram 2 prédios e muitas dúvidas sobre a segurança. Dúvidas que podem agora virar certeza. Um desalinhamento de 40 centímetros em 3 pilares pode ter provocado oscilações no edifício Espanha. A suspeita é do engenheiro Walter Frederico, responsável pelos cálculos da fundação. A diferença de posição dos pilares do real, do que está lá executado, com o projeto estrutural.
Essa diferença provoca não só na viga a torção, como uma flexão nos pilares e uma carga diferente nas estacas de fundação, para esta carga as estacas não foram dimensionadas. A Torre Espanha pode cair? Não sei, não acredito que é possível que ela caia. Se alguma coisa além desta torção na viga ocorrer. Se algum outro esforço aparecer de repente. Por exemplo, uma variação térmica grande, um vento acima dos normais, ou seja, se algum outro esforço se compor com esta torção, poderá efetivamente provocar algum problema maior na Torre Espanha. Até segunda-feira passada, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido com a Itália ou o que poderia acontecer com a Espanha e com Portugal. Agora nós detectamos um erro grave. Então, se nós atacarmos este erro, se nós corrigirmos este erro rapidamente, é possível salvar as duas torres. Revoltados com a indefinição sobre o futuro das torres, os vizinhos resolveram pedir a implosão dos prédios Portugal e Espanha e ficaram surpresos quando ganharam um aliado importante. Os moradores das casas vizinhas ao condomínio Portugal, Espanha e Itália se reuniram na Câmara de Rio Preto esta tarde para pedir a implosão dos prédios. O engenheiro responsável pelas medições nos aparelhos que monitoram as torres, João Carlos de Carvalho, procurou responder a todas as perguntas, mas a conversa durou pouco. Alguns moradores perderam a paciência. O clima ficou tenso. Põe abaixo! É 28 famílias que tá perdendo! É 28 famílias, mas vocês preferem deixar 300 fora do que prejudicar os bonitos do dinheiro! A reunião acabou quando os moradores resolveram ir para o fórum pedir ao juiz Júlio César Cuginotti, da 4ª Vara Civil, que decida pela implosão das torres Portugal e Espanha. No final da reunião, o gerente da cidade de Rio Preto, Milton de Assis, disse que a prefeitura quer a demolição das torres Portugal e Espanha. A prefeitura, então, quer as torres no chão. Exato, ela fez essa solicitação formal, agora o juiz vai julgar. Vai entregar a documentação hoje? Já foi entregue, só estamos complementando um pequeno detalhe técnico. No dia 30 de março, o juiz Júlio César Cuginotti, da 4ª Vara Civil de Rio Preto, anunciou a decisão. Para impedir a implosão das torres, os condôminos teriam que pagar uma caução judicial de R$5 milhões e apresentar um cronograma de obras para recuperar os prédios. Mas nem todos foram intimados a tempo e o prazo para a resposta deles foi prorrogado. Os condôminos entraram com recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo e suspenderam a decisão do juiz de Rio Preto. Nesse meio tempo, o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, divulgou as causas do desabamento do edifício Itália. Peso demais para os pilares e erros no projeto. Mas um imprevisto, na madrugada de 8 de abril, iria colaborar para apressar a resposta. No começo da madrugada, os moradores assustados foram para a rua. Eles ouviram barulhos na estrutura da Torre Espanha, que fica ao lado do edifício Itália, que desabou no ano passado. O corpo de bombeiros foi chamado, a polícia militar mandou reforço. Às 3 da manhã, outro barulho, dessa vez mais forte. Era umas 2h20, mais ou menos, eu ouvi um estouro. Aí o guarda não acreditou, porque foi só a hora que ele ouvisse que ele podia chamar, né? Aí demorou mais ou menos uns 50 minutos, fez novamente o barulho, aí nós todos ouvimos, inclusive ele. Foi um estrondo, um barulho, nós olhamos para trás para ver se o prédio ainda estava de pé. Vindo do prédio? Em direção do prédio. Agora deu a impressão de que ia começar a cair isso aí. Foi diferente, né? Foi um barulho diferente. Fora da área já interditada, várias casas tiveram que ser abandonadas às pressas. Nesse condomínio de 4 torres, todos os moradores saíram. Com medo, ninguém queria voltar para casa. Os 2 policiais que ouviram os barulhos no prédio já prestaram depoimento à Justiça. A Prefeitura de Rio Preto quer que o relatório deles chegue ainda hoje ao Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o processo de implosão das torres Portugal e Espanha está sendo analisado. Em 22 de abril, a Justiça de São Paulo decidiu. Os prédios Portugal e Espanha deveriam ser implodidos em 5 dias. No próximo bloco, os preparativos, uma cidade inteira mobilizada e uma implosão quase perfeita em instantes.
Com a data da implosão marcada, a empresa Arcoenge de São Paulo começou os preparativos na segunda-feira, 27 de abril. Foram 600 perfurações nos pilares dos 3 primeiros andares das Torres Portugal e Espanha. Na terça-feira, foi a vez dos equipamentos de proteção e da dinamite. Começava a contagem regressiva para a implosão. Os técnicos preparam as telas de proteção. Feitas com um material resistente, elas vão ser instaladas até a altura do 3º andar. O equipamento de proteção deve evitar que os fragmentos atinjam casas e pessoas durante a implosão. O caminhão que trouxe a dinamite parou em frente aos prédios. 670 bananas de dinamite foram descarregadas com muito cuidado. Os técnicos trabalham contra o tempo. O explosivo tem que ser instalado nos lugares certos para garantir o sucesso da implosão. A operação é calculada. O risco de alguma coisa dar errado é pequeno. A implosão não deve desapontar quem está contando as horas para ver as 2 torres no chão. Os curiosos chegam de toda parte. Os jornalistas buscam a informação. As lentes das câmeras no melhor ângulo. Este fotógrafo trabalha sozinho. Quer registrar tudo para fazer um livro. Eu estou fazendo esse trabalho, possivelmente vai sair um livro, só de imagens. Porque de repente ficou uma coisa histórica para a cidade, embora triste, mas lá para frente vai ser uma coisa histórica. Um pedaço de papelão, uma caneta e uma ideia na cabeça. O seu Josias desenha o projeto de uma maquete. Ele vai reproduzir os prédios em madeira. Parte de cima eu já tirei, já fiz o risco em casa, está em casa já feito, a parte do prédio em cima. Está tudo feito já. Você já fez? Já está tudo feito o risco, tudo em, né, em visão de continuar o desenho. Isso aqui vai ser por uma recordação, pode ser de muitas pessoas, né? Uma recordação, né? Que inclusive eu vou até levar na prefeitura, se a prefeitura consentir, posso levar isso até na prefeitura para tentar vender para todo mundo. Pode fazer uma demonstração, né? Não havia mais tempo para que os condôminos impedissem na justiça a implosão, mas um deles, dono de um prédio de 3 andares, ao lado das torres condenadas, pediu uma vistoria no imóvel para garantir o patrimônio. Houve suspeita de que isso pudesse atrasar mais uma vez a implosão, mas não aconteceu. O fato começava a ganhar contornos de espetáculo. Um dia antes, muita gente já estava trabalhando na segurança e na cobertura jornalística de um evento que prometia ficar na história. Enquanto os operários trabalham na distribuição dos explosivos, um batalhão se movimenta na área de segurança, cada um com uma missão diferente. A Polícia Militar controla a circulação dos curiosos e prepara o esquema que foi montado para que 160 homens possam garantir o isolamento da região. Na hora da implosão é feito pela Polícia Civil uma varredura durante o período, mais ou menos às 10 horas. Depois a Polícia Militar faz uma varredura na área interditada, uma varredura final. Eu passo para o Coronel João Máximo, que é o Defesa Civil, que está tudo em ordem, e ele autoriza a implosão. A imprensa está espalhada para todo lado. 150 profissionais, entre câmeras, repórteres e fotógrafos, se movimentam nas áreas liberadas em busca de um ângulo melhor ou um personagem curioso. A minha função aqui é tentar viabilizar ao máximo e facilitar ao máximo exatamente a vida desses profissionais. Quer dizer, a gente delimitou uma área, claro que uma área privilegiada. Por quê? Porque através de vocês, através da televisão, através do jornal, do fotógrafo, a gente vai conseguir mandar essas imagens e essas fotografias para o mundo inteiro. Para garantir o trabalho de 5 emissoras de televisão, a Telesp passou o dia todo instalando 20 linhas telefônicas. Segundo a empresa responsável pela implosão, essa é a primeira vez que 2 prédios são demolidos de uma só vez na América Latina. E para transmitir esse fato inédito, já começaram a chegar os equipamentos que vão mostrar a implosão para todo o Brasil. Só a Rede Globo vai ter 10 câmeras posicionadas em pontos estratégicos. Nesse caminhão estão as mesas que vão selecionar as imagens geradas ao vivo. Deste outro caminhão vai sair o sinal direto para o satélite, mostrando também a implosão até para fora do país. Para operar esses equipamentos sofisticados, a Globo trouxe 20 técnicos de 3 estados. Nós temos equipamento suficiente para fazer toda a transmissão. Câmeras boas, videotape, né? Vamos gravar todo o sistema para fazer a reprise logo em seguida. Quer dizer, nós temos todo o equipamento da melhor qualidade.
o dia da implosão, 29 de abril, quarta-feira. Logo cedo, a área interditada começou a ser abandonada pela última vez. Desligue o gás, os equipamentos eletroeletrônicos, retire os animais, feche portas e janelas. 8h30 da manhã, começa a evacuação da área interditada. A manicure Célia acelera e fecha o gás, tira todos os eletrodomésticos da tomada e sai de casa. O primo ajuda a colocar a faixa no portão. Tá com algum receio, algum medo? Horrível, medo, sim. Medo de quê? Se posiciona. Os curiosos fazem questão de não perder nada. A todo momento, a polícia militar checa o esquema de segurança. E no meio de toda a movimentação, os vizinhos do Portugal e do Espanha comemoram antecipadamente o fim de um pesadelo. Os curiosos chegavam de toda... O engenheiro apertou o gatilho e a dinamite explodiu. Os pilares dos prédios Portugal e Espanha perderam força e as duas torres caíram. Foram 7 segundos. Uma implosão quase perfeita. Acompanhe.